Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para você os 7 principais erros que os contribuintes cometem e que a declaração acaba indo para a malha fina. Então, assistindo esse vídeo até o final, você vai conseguir evitar esses erros e com isso evitar que sua declaração vá para a malha. Afinal, ninguém quer que a declaração vá para a malha fina, não é verdade? Aproveitando, na descrição desse vídeo tem um link que é o guia completo para você fazer seu imposto de renda. É o meu e-book. E se você quiser então uma fonte confiável de pesquisa para você conseguir fazer a sua declaração com mais segurança e evitar que a declaração vá para a malha fina, depois do vídeo vai lá na descrição, clica no link e faz o download, tá bom? Antes de tudo isso, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Alexandre Campese, eu sou contador e neste canal você vai encontrar diversos vídeos de imposto de renda e outros temas que eu tenho certeza que eles serão úteis para você. Eu gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, as notificações para você ser avisado assim que o canal subir novos vídeos. E se gostar do vídeo, deixa seu like, que isso daí ajuda o algoritmo do YouTube a demonstrar esse vídeo para mais gente. E com isso a gente consegue ajudar mais pessoas, não é verdade? E se você tiver Instagram, me segue lá, é @AlexandreCampese. Eu posto diversos conteúdos que eu também tenho certeza que serão úteis para você, tá bom? Vamos aqui ao primeiro erro. Então, o primeiro erro, e o mais comum, né, que coloca a declaração na malha, é subtrair rendimentos. O que é isso? De repente você tem lá aquele aluguelzinho, que você fala, ah não, eu trato direto com o inquilino, e ele falou que não declara, e a Receita Federal acaba descobrindo. Você de repente, sei lá, trabalha para Uber aí, e também não declara, ou você de repente presta outros tipos de serviço não assalariado, aí sei lá, pintor, pedreiro, faz costura para fora, esse tipo de coisa. Então, subtrair rendimentos é o top 1 que coloca a sua declaração na malha fina. E a Receita, ela tem diversas formas de cruzar isso. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas são obrigadas a entregar algumas declarações que a Receita faz esse cruzamento. E com isso ela acaba descobrindo que você está tendo movimentação e que não está informando. Além disso, ela também consegue acompanhar pela sua variação patrimonial. Então, de repente, você tinha em determinado ano X valor num banco, seja ele em conta corrente, conta poupança, coisa do tipo, e aí do nada você cresce esse patrimônio, compra bens, ou mesmo cresce o saldo em banco e não informa para a Receita, não é condizente com seus rendimentos. E com isso a Receita consegue saber que tem rendimento aí que você está tendo e que você não está informando. Então, esse daí é o primeiro ponto de malha fina, né? Agora vamos ao segundo erro. O segundo erro está relacionado às despesas. Muitas pessoas fazem o quê? Tem o convênio e o convênio delas dá direito a reembolso. Então ela vai lá, sei lá, vamos supor, no médico, faz uma consulta no médico, que não é do convênio, e ela pega e apresenta esse recibo, né, essa nota fiscal, de repente, aí do médico, dessa consulta, para o convênio. E o convênio não reembolsa. Então vamos supor, você foi e pagou R$ 200 numa consulta e o convênio te reembolsou 100. Só que aí ela vai e lança essa nota de R$ 200 na própria declaração, dizendo lá, né, despesa médica, com consulta, tal, tudo bonitinho, o CNPJ ou o CPF do médico e tal. Só que ela não fala que o convênio reembolsou ela os R$ 100. Ela quer abater os 200. E a Receita Federal sabe que houve o reembolso. Alexandre, mas como sabe? Porque o convênio entrega a declaração chamada DMED, ou o médico também entrega a declaração chamada DMED, e aí com isso a Receita Federal acaba descobrindo que teve o reembolso. E a partir do momento que você não informa, teoricamente você está deduzindo um valor que você não poderia deduzir, você só poderia deduzir a diferença, que seria aí nesse caso do exemplo R$ 100, e você está tentando deduzir os 200. E a Receita Federal na hora joga sua declaração na malha e glosa essa despesa, forçando assim, né, que você faça a declaração retificadora. O terceiro ponto que coloca muitas declarações em malha, e aí às vezes até por próprio desconhecimento, as pessoas se separam e por muitas vezes acabam pagando ou recebendo pensão. Para a pessoa que paga a pensão alimentícia, ela é uma despesa dedutível. Então vamos supor assim, eu me separei e vou pagar a pensão para minha esposa relacionada às minhas filhas, certo? Eu vou colocar na minha declaração que eu estou pagando a pensão. Isso é uma despesa dedutível. E a minha ex-esposa, ela tem que declarar que está recebendo a pensão de mim. E isso é um rendimento tributável, inclusive tributável até por Carnê-Leão. Tem um outro vídeo aqui no meu canal que fala sobre Carnê-Leão. Então, dependendo do valor que você recebe mensalmente, você tem que pagar esse imposto mensal. Não pode só pagar na declaração de imposto de renda, ok? Mas ele é um rendimento tributável. E muitas vezes a pessoa que recebe essa pensão não sabe disso.
e não declara. E a Receita vai lá. Primeiro que tem o processo judicial, que a Receita fica sabendo desse acordo judicial aí, né? Que um vai pagar e outro vai receber. Segundo que eu, no caso, estou informando que estou pagando. Para mim é vantagem, porque é uma despesa dedutível, como eu acabei de falar. E a outra ponta não declara. A Receita na hora coloca na malha, porque ela sabe que você está tendo rendimento tributável e que você não está pagando imposto e não está informando sobre isso. Então esse ponto também coloca muitas declarações na malha fina. O quarto ponto que coloca muitas declarações em malha fina é lançar rendimentos em fichas erradas. Então muitas vezes você tem um rendimento tributável e você vai e lança como rendimento isento. Ou você tem um rendimento isento e lança como rendimento em tributação exclusiva, ou vice-versa. Então você ficar trocando e lançando de forma erradas, classificando o que é rendimento tributável, o que é rendimento isento e o que é rendimento com tributação exclusiva e lançar em fichas erradas, acaba colocando a declaração em malha. Então vou dar um exemplo aqui. De repente você tem lá uma poupança, o rendimento de poupança ele é um rendimento isento, ok? E aí você vai e lança como rendimento exclusivo na fonte. Ou você tem uma outra aplicação que é exclusivo na fonte e você vai e lança isento. Ou você, que nem eu falei, né? Você tem um rendimento de Uber e aí de repente você acha que é isento esse rendimento e lança tudo isento, sendo que tem parte desse rendimento é tributável. Então esse tipo de confusão entre os rendimentos também coloca as declarações em malha fina. O quinto ponto que coloca as declarações em malha fina é não declarar os rendimentos dos dependentes. Isso daí é muito comum, muitas pessoas fazem isso e fazer isso a declaração já vai para a malha direto. Então vamos supor, de repente você tem lá o seu filho, você coloca ele como dependente, ou sua esposa, ou seu marido, e essa pessoa, esse seu dependente na declaração, também tem outra renda. E você simplesmente não declara. Então vamos supor, de repente você tem seu filho aí, e ele tem um trabalho, nem que seja estágio com remuneração, ou de repente meio período, coisa do tipo. Independente do rendimento que ele tenha, você tem que declarar. Inclusive se você tem seus pais aí como dependentes, eles têm aposentadoria, e parte dela seja isenta, parte tributável, independente do que seja, você é obrigado a declarar o rendimento dos seus dependentes. E muitas pessoas não fazem isso, não faz isso, malha direto, não tem conversa. A Receita já sabe todas essas informações, se lançou como dependente, vai para a malha. Inclusive, em 2020, que teve aquela questão lá da devolução do auxílio emergencial, não sei se você teve esse problema, né, ou não, de ter que pegar esse dinheiro ou ter que devolver esse dinheiro, mas muitas pessoas tiveram que devolver o dinheiro porque ela acabou não pegando, mas um dos seus dependentes pegou esse auxílio emergencial e tinha aquelas regrinhas lá, né, de renda familiar, tal, não sei o que. A hora que entregou a declaração como dependente, na hora a Receita já emitiu o DARF para fazer a devolução. Então, para você ver como a Receita já sabe os rendimentos que os seus dependentes estão tendo. Então, não informar, malha fina. O sexto ponto que coloca a sua declaração em malha fina são as despesas médicas. Muitas pessoas acabam ali para aumentar a restituição ou de repente diminuir o valor do imposto a pagar, colocando despesas médicas indevidas. Então aquela notinha do dentista de R$1.000, de repente você erra o dedo e lança 2.000, ou uma nota de uma consulta que era 500, você lança 1.500 e coisa do tipo, ou ainda aquela despesa que você nem teve e que você teve em anos anteriores, então que você tem o CNPJ da clínica, ou que você tem o CPF de um dentista, de um médico, coisa do tipo, e que você acaba lançando. A Receita Federal tem diversas formas de cruzar isso, tanto na parte de pessoa física dos médicos, como na parte de pessoa jurídica. Então, qualquer despesa que você informe, e algumas até que você tenha comprovante, a Receita costuma glosar e colocar na malha fina. Se você tiver o comprovante dessa despesa médica, o que vai acontecer? Você vai abrir um processinho ali e vai mandar para a Receita o comprovante, ela vai analisar e vai liberar a sua declaração. O problema é que se você não tiver esse comprovante, aí você vai ter que tirar, né, fazer uma retificação, tirar essa despesa médica, e se você tiver imposto a pagar e já tiver vencido esse imposto, você vai ter que pagar a diferença com as correções legais. Então isso daí está colocando muita declaração em malha fina. Então muito cuidado na hora que você for lançar as despesas médicas, tá bom? E o sétimo ponto que coloca muita declaração em malha fina são os dependentes. Muitas pessoas, isso daí é um erro que eu pego com muita frequência, assim, o marido lança o dependente, lança o filho, e a esposa também lança o filho. E aí a hora que eu pego casos assim, a justificativa geralmente é tipo assim, mas é que a minha esposa paga a escola dele. E eu pago o convênio dele, porque o convênio dele é pela empresa, então deduz do meu salário, mas ela que paga a escola, então ela lançou e eu lancei.
Assim, a regra é clara. O dependente, com raríssimas exceções que tem na legislação, ele só pode constar em uma das declarações. Então, se o marido lançou, ela tem que fazer a declaração do marido. A esposa não pode lançar, independente de qualquer coisa que venha dedutível dela ali. E vice-versa. Se a esposa lançou, o marido não pode lançar. Então, mesmo dependente, ou seja, o mesmo filho, o mesmo pai, mesma mãe, não pode constar em ambas as declarações. Isso daí, colocou, vai para a malha. Por quê? Hoje, qualquer dependente, até um recém-nascido, já sai com o CPF, já tem o número do CPF. Ok? Então você informou o CPF ali na declaração do marido, um exemplo. Informou esse mesmo CPF na declaração da esposa, a Receita cruza na hora. E aí coloca as duas declarações da malha. Então esse erro é muito comum. Não faça isso. Eleja a declaração que você vai lançar, para qual dos lados é mais vantajoso. Alexandre, mas eu sempre vim lançando na minha declaração. E esse ano aqui, eu vi que é mais vantajoso de lançar na declaração da minha esposa. Posso mudar? Pode. É totalmente facultado ao contribuinte lançar ou não. E você pode ficar fazendo essa mudança anualmente. 2021 lancei na minha declaração. 2022 lancei na dela. 2023 volta para minha. 2024 vai para dela. Sem problema nenhum, você pode fazer isso. O que você não pode nunca é lançar nas duas declarações. Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido demonstrar para você quais são os 7 principais erros e com isso você consiga evitá-los para não cair na malha fina, não é verdade? Afinal de contas, ninguém quer cair na malha. Vamos dar uma repassadinha neles aqui, deixa eu dar uma olhada na minha cola. Então vamos lá, primeiro erro, subtrair rendimentos. Segundo erro, declarar as despesas médicas sem o devido reembolso. Lembrando que se você apresenta esse recibo convênio e você tem o reembolso, você é obrigado a declarar lá o reembolso. Terceiro erro, não lançar a pensão recebida, seja do marido ou seja da esposa, você é obrigado a declarar essa pensão, porque a pensão é um rendimento tributável. O quarto erro, declarar rendimentos nas fichas erradas ali, então muito cuidado para não confundir rendimento isento com tributável, com exclusivo na fonte, ok? O quinto erro, não informar rendimento dos dependentes. Então lembrando, qualquer dependente que você colocar na sua declaração, cônjuge, filho, pai, qualquer coisa do tipo, se tiver rendimento, você é obrigado a informar. O sexto erro, dedução indevida de despesa médica. Então só lance na sua declaração o que você efetivamente tenha o comprovante. Mas eu fui no dentista e não tenho o comprovante. Mas eu fiz esse determinado procedimento médico e eu perdi a nota. Muito cuidado, porque se você cair na malha fina, a Receita Federal vai pedir e você não vai ter, ela vai glosar. Entendeu? Então se você não tiver condições de você pedir, caso você tenha perdido, né, tenha extraviado por qualquer motivo, você não tem condições de pedir uma segunda via, aconselho que você tenha muita cautela no lançamento, tá bom? E o sétimo e último é você declarar o mesmo dependente em mais de uma declaração. Então cada dependente só pode ser declarado em uma declaração, tá bom? Lembrando, na descrição desse vídeo tem um link para o meu e-book, que é um guia completo para imposto de renda. Se você quiser uma fonte confiável, clica lá e faz o download, tá bom? Obrigado por você ter ficado no vídeo até o final.